Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite, no livro de Oséias, capítulo 6. Alguns dos homens que estavam aqui na quinta-feira vão dizer: poxa, já ouvimos falar. Sim, tu ouviu falar alguma coisa. Falamos alguma coisa. Ouviremos outras coisas. Amém? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Enquanto tu vai achando, irmãos, o profeta Oséias, ele viveu antes do cativeiro de Israel, o reino dividido do norte, e antes do cativeiro de Judá, a tribo do sul. 700 e tantos anos, 750, 60 anos antes de Cristo nascer. O profeta Oséias foi o profeta a qual Deus falou: toma uma mulher prostituta de prostituições e casa com ela, porque é isso que tem feito a nação de Israel. Amém? Lembra quando eu sempre falo, e a gente fala que Deus pega coisas terrenas para que terrenos entendam? Muitas vezes nós achamos que Deus é terrenal, nós somos terrenos. Deus pega elementos terrenos para que os terrenos entendam. Por isso que muitas vezes quando eu sou perguntado de coisas celestiais, eu não consigo explicar e nem vocês entenderem. Paulo diz que um dia, assim como ele é, assim nós o veremos. Amém, irmãos? Então Deus pega esse profeta e diz: casa com uma prostituta. E alguns ficam chocados. Mas o povo de Deus estava se prostituindo. Amém? Oséias não era, nunca foi o propósito. Qual era o propósito? Todo o povo, toda a nação. Deus queria que eles tivessem um choque de realidade. Deus queria que eles despertassem para a sua vontade. Amém? Amém. E esses tempos atrás eu assisti na Rede Record uma reportagem de um pastor aí do interior do Brasil, se não me engano, de Minas Gerais. Ele leu esse versículo, só que ele entendeu: vai, toma uma mulher e prostitua com ela. E ele foi, pastor. E a mulher era a mulher do irmão da congregação. E o repórter, que nem crente não era, falou: mas vamos ler junto para ver se a gente entende esse versículo. Amém, irmãos? Amém. Que a gente possa ter cuidado, zelo com as coisas do Senhor, né? Como uma vírgula pode mudar todo um contexto, né? O pastor tomou a mulher do irmão dele, se prostituiu com ela, dizendo que Deus tinha mandado. Ele leu no livro de Oséias que Deus tinha falado isso para ele. Amém, irmãos? Cuidado com a voz que tu ouve. Oséias capítulo 6, vamos lá. Versículo 3. Diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o profeta Oséias profetizou para a nação de Israel, profetizou para o seu povo, para o povo de Deus. Todo profeta era levantado com o propósito de ou trazer o povo novamente para o caminho, ou manter o povo no caminho. Todo profeta dizia: assim diz o Senhor. Nenhuma profecia, a Bíblia diz, foi gerada pelo próprio profeta. A Bíblia nos ensina como saber se a profecia provém ou não do Senhor. A Bíblia diz que se o profeta falou e acontecer, assim falou o Senhor. Se ele falar e não acontecer assim, não falou o Senhor. Então Oséias aconselha o povo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ouvimos semana passada o que nós somos nessa terra? Peregrinos. Continuando: como a alva, assim como o amanhecer será a sua saída. E ele a nós
virá como a chuva seródia, que rega a terra. Ele fala: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Qual é o primeiro ensinamento que Oséias dá para esse povo? Quando o abandonamos, o Senhor se retira. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor vem no momento certo, na estação certa, com toda a provisão. Amém? O afastamento do Senhor, pelo menos essa é a sua vontade, é como a alva, é algo rápido. O que o profeta nos ensina, o que a palavra nos ensina, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor visita a maldição até a terceira e quarta geração, mas a sua benignidade até 1000. O Senhor nos pune sim, se necessário, mas o desejo maior do Senhor, irmãos, nunca foi, nunca será com o seu povo nos punir, mas sim nos abençoar. Para que nós venhamos conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor cada vez mais. Que te farei, ó Efraim? Tu vai dizer: quem é Efraim? Uma das tribos do reino do norte. Próximo retiro tivermos, nós faremos um estudo completo, na medida do possível completo, do Antigo Testamento, não falte. Aí tu vai entender quem é Efraim, quem é Judá, porque é filho de Davi, porque tantas coisas. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá, reino do sul? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, a vossa bondade, a vossa fidelidade, o teu parecer com o teu Criador, com aquele que te chamou, é inconstante, é passageiro, não é duradoura. Que te farei? É como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo passa. Sabe por que nós achamos que nós podemos ser como, na nossa fidelidade, na nossa entrega, no nosso corresponder, no nosso zelo? Nós pensamos e agimos como se nós não precisássemos ter um compromisso duradouro com o Senhor. Porque nós paramos de conhecer, nós paramos de prosseguir em conhecer o Senhor. Deus falou: o que farei? O que será que o Senhor fez, irmãos? Porque a beneficência do seu povo, a bondade do seu povo era passageira. Deus nos abençoou? Tu que conhece e tem prosseguido em conhecer o Senhor, não precisa nem conhecer a história. Quando Deus vem com uma exortação dessa, quando Deus faz uma pergunta: que te farei a ti, meu povo, que a mim ter respondido com irreverência, com ingratidão, com prostituição, com adultério, com infidelidade? Que te farei eu, que sou um Deus justo, zeloso, que visita a maldição até a terceira e quarta, e a benignidade e a misericórdia até 1000? O que te farei eu, ó Efraim, ó Judá? Por isso os abati, pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os sacrifícios. Amém, irmãos? Amém. Oséias falou: conheçam o Senhor e prossigam em conhecer. O adultério, o abandono partiu de vocês. O Senhor vai os abater, porque o Senhor quer o quê? Misericórdia. O Senhor queria que o povo fosse misericordioso? Era isso que Deus queria, sim ou não? Deus queria que o povo fosse misericordioso? Não.
Deus queria que o povo visse o seu estado, se arrependesse e ele dissesse: venha novamente. Amém? Porque o Senhor não quer holocaustos, o Senhor quer o quê? Misericórdia. O Senhor não quer que tu venha todo domingo no culto. O Senhor quer que tu venha no culto todo domingo, batendo no peito, se ainda assim for: Senhor, eu sou um pecador miserável, me ajuda. Amém. Porque o Senhor quer dar a misericórdia dele, não a tua bondade. Aleluia. O Senhor não quer a tua bondade, o Senhor quer te transformar em algo bom. Amém, irmãos? Amém. Misericórdia o Senhor quer, arrependimento o Senhor quer. Mas nós, por negligência ou pelo rumo que a nossa vida cristã, evangélica toma, às vezes nós conhecemos Deus ou de uma forma errada ou até certa para aquele primeiro momento, e nós paramos de prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu creio que essa noite cabe muito bem isso. Eu creio que estamos aqui numa maioria totalitária, onde nós não precisamos mais. Quem é Deus? O que nós precisamos, irmãos, o que essa congregação precisa, o que essas vidas que aqui estão, é prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Amém. Porque essa é a vontade de Deus. O Senhor quer misericórdia, a dele sendo manifestada. O Senhor quer que a gente o conheça, o Senhor quer ser feito conhecido e conhecedor. 2 Pedro capítulo 3, perdão, deixa eu ler o versículo 7. Versículo 7. Mas eles, Efraim e Judá, transpassaram o concerto. Deus tinha um concerto com eles? Sim ou não? Deus tinha um concerto. Deus chamou eles para serem povo. Deus chamou eles para fazer holocausto, sim, em datas, em circunstâncias. Só que chegou um momento que eles já não queriam mais fazer holocausto e sacrifício nas datas estabelecidas. Ou talvez em alguns momentos faltava até animal para a necessidade, para a demanda tão grande que eles tinham. Deus naquela época tinha estabelecido cidades, refúgios. Cidade para colocar pessoas que às vezes cometiam alguns tipos de crimes, né? E tinham que ser afastados. E ali naquelas cidades era para ser proteção. Os sacerdotes eram os que oprimiam, eram os que subjugavam aqueles a qual Deus já tinha dito que era para proteger. Mas eles transpassaram o concerto, assim como o primeiro, assim como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Amém, irmãos? Amém. Assim como Adão, eles se comportaram de uma forma traiçoeira contra mim, disse o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quando nós paramos de conhecer o Senhor, inevitavelmente nós vamos trair o Senhor. Quando nós paramos de conhecer o Senhor, inegavelmente nós seremos traidores do concerto que Ele fez conosco. Deixa eu procurar aqui que eu anotei a palavra leivosa. Além de traiçoeiro, ela significa enganador. Aquele que não cumpre a lei. Aí tu vai dizer: pastor, não é mais para cumprir a lei de Moisés, pastor. Se eu não explicasse, quando acabasse o culto, eu ia receber um monte de mensagem: pastor, a lei, não é mais para cumprir a lei. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não buscamos conhecer o Senhor.
Quem estava aqui na quinta-feira não vale responder. Como é que eu conheço o Senhor? Estudando? Como é que eu conheço o Senhor? Naquela roda maravilhosa que tivemos essa manhã, de perguntas e respostas. É assim que eu conheço o Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Não. Como é que eu conheço o Senhor? Tendo experiência com o Senhor. Sabe quando é que o povo de Judá foi conhecer o Senhor, a misericórdia do Senhor? Quando eles foram abatidos, levados cativos. E quando eles começaram a clamar novamente, e Deus levantou Esdras e trouxe o povo novamente. Amém? Amém. Eles conheceram a misericórdia. Eles tiveram experiência com o Senhor. E nós vemos Deus agindo na nação de Israel num período muito amplo. A gente vê a nação, a história da nação. Nós não podemos pegar um personagem. Nós pegamos desde Abraão até Cristo. Desde Abraão até Cristo. Sabe o que representa? A minha vida e a tua. Esse período tão longo de anos vai representar o período que nós temos de conversão com o Senhor. Amém, irmãos? Aquilo que vários e vários judeus precisaram passar para nos mostrar como Deus iria agir com a igreja agora, com os eleitos em Cristo. Amém, irmãos? Amém. O Senhor quer misericórdia, o Senhor quer que nós o conheçamos. O Senhor quer que a gente não seja igual a Adão. O Senhor quer que a gente não seja igual a Israel. O Senhor quer que a gente não quebre a aliança, a lei. Qual foi a lei que os judeus quebraram? Pergunta, qual foi a lei que os judeus quebraram? Qual foi a lei que os judeus quebraram? Não, eu estou perguntando a vocês. Quer que eu responda? Amém. Qual foi a lei que os judeus quebraram, irmãos? Que lei os judeus quebraram? Quem instituiu as cidades de refúgio? Deus. Através de Profeta. Moisés. Os judeus, Efraim e Judá quebrou a lei de Moisés. Adão quebrou a lei de Moisés? Não. Não existia. Mas quebrou uma lei, diz aqui. Assim como Adão, assim proceder. Amém, irmãos? Não é porque em Adão ainda não havia a lei de Moisés que não havia conserto, não havia obediência. Não é porque a lei de Moisés foi arrancada que não existe lei e não há obediência. Amém? Na verdade a gente compreende que a coisa vai só piorando. Poxa, mas achei que Jesus tinha vindo para melhorar. Depende do ponto de vista, sempre depende do ponto de vista. Jesus veio tornar possível. Quantas proibições tinha para Adão? Quantas? E em Moisés quantas? 600 e tantos. Aí tu vai dizer, poxa, mas para nós não tem tantas. Para nós só tem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É. Mas agora quem é o teu próximo? Na lei, se furasse meu olho, eu podia furar o olho dele, o mesmo, né? Se furasse o esquerdo, eu furava o esquerdo. E se já fosse furado? Não podia furar de novo, já estava furado. Olho por olho, dente por dente. Mas agora Cristo disse, já não vos digo mais assim, olho por olho, dente por dente. Se alguém furar o teu olho, perdoa ele. Ficou mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Seremos como Adão? Seremos como Judá, irmãos? Seremos como Efraim? Vamos insistir em não prosseguir em conhecer o Senhor? Quando andávamos desgarrados como ovelhas, perdidas, quando alguém chegou para ti e falou desse Jesus maravilhoso, quando tu entrou aqui pela primeira vez
e ouviu lindos hinos de louvores ao Senhor, tu ainda não precisava oferecer outra face. Mas se tu já ouviu lindos louvores ao Senhor, se tu já experimentou e veremos depois que o Senhor é bom, se tu já decidiu entregar a tua vida ao Senhor, tu precisa continuar a prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Em qual momento Adão conheceu o Senhor? Em qual momento Adão conheceu o Senhor, irmãos? Vocês estão muito tímidos hoje. Quando ele foi criado. Imagina a cena: Adão abriu os olhos pela primeira vez. Não sei o que ele viu, não me interessa. Eu sei que alguma coisa ele viu. Imagina a vez que Deus criou Adão do barro. Vamos conjecturar, não afirmar. Eu imagino que quando ele abriu os olhos, ele viu o Criador, sim ou não? Podemos imaginar, provavelmente sim. Será que o pai não queria estar no momento do parto? Adão não existia. Adão não teve nem a possibilidade de fazer algo de bom. Adão não teve nem a possibilidade de pedir para nascer, para ser criado. Adão simplesmente abriu os olhos e viu que tinha sido criado. Nós podemos imaginar as milhares de coisas que passou na cabeça de Adão. Quem eu sou, de onde eu vim, para que eu vim. Por que esse Deus fez eu e não fez outro? Mesmo sendo o primeiro. Deus se fez conhecido a Adão. Assim como Ele fez a cada um de nós, irmãos. Amém? Amém. Ninguém veio a conhecer o Senhor a primeira vez. Todos, em um piscar e abrir de olhos, começaram a conhecer o Senhor. Quem aqui já teve essa experiência sabe o que eu estou falando. É algo estranho, não é? Tu não era crente. Tu não cria nesse Deus. Tu não tinha vindo à existência. Tua vida seguia até chegar um dia de domingo, de quarta, não sei qual foi o teu dia. E de repente Deus te criou do barro. E tu disse: calma aí. E tu começa a rever todos os teus conceitos, sim ou não? E daí tu começa a conhecer o Senhor. Tu começa num processo de conhecer o Senhor. Aí Deus falou para Adão: Adão, vai e dê nome a todos os bichos. Se Adão não tivesse ido, irmãos, dar nome aos bichos, ele teria recebido Eva? Não. Se ele não tivesse ido dar nome aos bichos, ele teria prosseguido em conhecer o Senhor? Então conhecer o Senhor, tu vai conhecer o Senhor o dia que tu começar a obedecer e ter experiência com Ele. Amém, irmãos? Se tudo aquilo que tu ouviu naquela roda, se tu ouviu e tu prestou atenção, tu sair dali determinado aí e executar, aí sim tu vai prosseguir em conhecer o Senhor. Deus falou: Adão, vai e dê nome aos bichos. Adão foi. Será que Adão creu? Será que Adão duvidou? O que vocês acham? Será que Adão ficou meio com dúvida e medo? Sim ou não? Não, se ele tivesse, ele não ia. Porque Adão tinha uma convivência com o Senhor. Porque Adão tinha intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Até o dia que ele decidiu quebrar a lei do Senhor. Assim como Judá, assim como Efraim, assim como cada um de nós, irmãos. 2 Pedro. Ficou clara a questão da lei em si mesma, do conserto. 2 Pedro capítulo 3. Vou ser bonzinho com vocês. Quem que está cansado? Amém.
Quem não está? Tu és jovem. Estamos cansados. Nós, resumir, nós os mais velhos. Tivemos um final de semana intenso, cansativo. Mas estou muito feliz, irmãos, pela atitude da igreja. Confesso que eu ia ver vocês, achava que ia ver vocês caídos, dormindo. Até agora não vi ninguém piscando. E essa musiquinha dá um sono. É para provar, É porque nós temos conhecido o Senhor. Amém. Mas eu vou ser bonzinho, nós vamos acabar cedo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, tendo esse conhecimento de Deus, tendo o conhecimento que Deus é amor no começo, no princípio, e será juízo no fim. Aonde começou a eleição dos gentios? Aonde? Na ressurreição. Na cruz, na ressurreição. Qual é o final dessa história? Vamos ficar apenas na revelação da cruz? Pedro diz, olha, havendo pois de padecer, de ser destruída todas essas coisas, havendo de haver um juízo, um julgamento, que tipo de pessoas nos convém ser? Em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e elementos ardentes se fundirão. Amém, irmãos? Amém. Quando nós não prosseguimos em conhecer o Senhor, quando tu insiste em ficar com aquela primeira imagem daquele Deus que te abraçou mesmo sendo um fedido, fedido não no sentido de não tomar banho, de tanto pecado. Quando tu insiste em ficar só com aquela imagem daquele Deus que te chamou, sendo tão perverso, tão leviano, tão ingrato, se tu insistir em ficar com essa imagem dele até o final, meu amado, tu será queimado e destruído. Sim ou não? Pedro escreve uma carta e vai até chegar no dia da ira do nosso Deus. Ele diz, olha, vai ser queimado, vai passar, vai ser destruído. Agora, sabendo disso, agora que vocês já se batizaram, já estão caminhando, já estão congregando, agora eu vou dar mais uma informação. E agora vocês sabem, tem esse conhecimento. Que tipo de pessoa convencer? Uma pessoa que tem o quê? Um trato santo, um bom comportamento, alguém que seja piedoso. Versículo 13. Mas vamos andar morrendo de medo, irmão. Segura, olha para cá. Com essa informação, vamos andar morrendo de medo desse dia? Não, vamos estar preparados para esse dia. Porque esse dia será o começo de uma nova era. Para aqueles que prosseguem conhecer o Senhor. Para aqueles que estão preparados e se preparam para essa nova era. Mas nós, diz Pedro, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, meus amados? Pelo que, meus amados? Por mais essa informação, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, puros,
e irrepreensíveis em paz. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que para ele foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de compreender, que os que não têm conhecimento, os indoutos, e aqueles que são inconstantes, aqueles que são carnais, torcem, e igualmente também torcem as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, meus amados, sabendo disto de antemão, sendo alertados e ensinados, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais a vossa firmeza. Versículo 18. Antes de ser inconstante, antes de ser indouto. O que é o indouto? Alguém que não tem Sabedoria. conhecimento, sabedoria, discernimento. O que é o inconstante? Aquele que ora faz a vontade de Deus, ora faz a vontade dele, da carne. Antes, Pedro diz, não façam a vossa vontade e a vontade de Deus. Não sejam inconstantes. Não sejam sem conhecimento. Não pare de conhecer o Senhor. Não pare de ter experiências com o Senhor. Não pare de progredir na fé, no corresponder, no agir, no santificar. Antes, cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, Jesus, seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Nós temos que crescer na graça, irmãos, mas nós temos que crescer no conhecimento. Cada vez mais você tem que ficar convencido de que tudo que Deus te deu, por mais bonzinho no teu conceito que tu foi ainda assim, tu não merecia. Amém? Amém. Por mais que tu busque, por mais que eu leia, por mais que eu me dedique, eu nunca vou poder esquecer, irmãos, que é graça, que eu só prego por causa da graça. Eu tenho que continuar crescendo na graça. Eu tenho que continuar sendo grato por aquilo que Ele fez. Mas eu tenho que continuar crescendo no conhecimento, que toda a graça que me foi dada é para que eu fosse chamado o quê? Filho de Deus. Para que eu fosse filho de Deus. Para que eu andasse nas obras que de antemão Ele preparou. Não cresça apenas na graça. Amém? Não passe a tua vida inteira pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, ouvindo e não correspondendo, ouvindo e não correspondendo, ouvindo e não correspondendo. Tu estás crescendo só na graça, não no conhecimento. No dia da ira do nosso Deus, irmãos, não vai ter culto. No dia da ira do nosso Deus não haverá batismo. No dia da ira do nosso Deus não haverá roda para tirarmos as dúvidas, não haverá encontro de casais, de jovens. No dia da ira do nosso Deus não haverá tempo para arrependimento, tempo para conhecer o Senhor, não mais para a salvação, vai conhecer o Senhor, mas não da forma que gostaríamos. Amém? Vamos crescer, irmãos, em conhecer o Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia do deserto em Meribá, onde me provaram e experimentaram. Amém? Onde provaram, onde me provocaram, onde diminuíram, onde disseram que aquilo que eu falo eu não consigo cumprir.
Deus falou: vão espiar a terra que eu dei para vocês. Irmão, prossiga em conhecer o Senhor. O Senhor te chamou para ser filho de Deus. O Senhor te chamou para tu andar conforme a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que fala no 14? 15. Tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde podemos contemplar a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Quando Judas chega no Getsemane e trai ele com um beijo, ainda assim ele chama ele de amigo. Quando Pedro corta a orelha de um dos soldados romanos que vem prendê-lo, e a Bíblia diz que ele vai lá e ainda cola a orelha do soldado. Amém? Quando ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Entendeu agora o que é longanimidade? Quando ele, depois de ressuscitado, lembra. Vou usar a palavra lembra para que tu entenda. Quando depois de ressuscitado ele lembra que Pedro tinha dito que não conhecia ele e praguejou 3 vezes. E ele vai lá e diz: Pedro, tu me amas? Amém, irmãos? Amém. Pedro, eu estou aqui para te dar mais uma chance de tu me confessar. Jesus ficou contente com o eu te amo? Ficou, Dudu? Irmãos, dizer eu te amo não é confissão. Confissão é o Senhor dizer: vai e tu vai. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Tu me amas? Então faça. Tu me amas? Então perdoa. Amém, irmãos? Qual de nós temos prosseguido em conhecer o Senhor? Temos o exemplo de Jesus, que às vezes crucificado. Quantas vezes nos crucificam? Sim ou não? Quantas vezes nos gospem, nos maltratam, às vezes merecemos, às vezes não. A Bíblia diz que ele não mereceu. Quantas vezes nós vamos orar e dizemos: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles ainda são usados pelas trevas. Toca no coração deles. Faça com que eles venham experimentar aquilo que um dia eu experimentei, porque eu era igual ou pior que eles. Amém, irmãos? Mas não, muitas vezes não fizemos, ou já fizemos e paramos ou não começamos, porque talvez só crescemos na graça. Não basta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Se as coisas que eu estou te falando aqui te confrontou, se as coisas que têm sido faladas aqui, tu diz: meu, como eu tenho sido negligente, por isso que eu não tenho mais sentido a presença do Senhor, foi só uma saidinha. Entenda essa saidinha. O que o Senhor faz, irmãos, tudo o que o Senhor faz é para gerar arrependimento em nós, para que a gente diga: volta. E antes de tu falar volta, irmãos, ele já está, porque o Senhor é rico em misericórdias. O que o Senhor quer mesmo? Misericórdia. Não a nossa, dele. Não a nossa. Amém? Ah, mas o Senhor disse que nós devemos ser misericórdios. É outra coisa. Devemos refletir o que Ele é. Mas nesse contexto, não. Ele quer derramar da sua misericórdia. Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 2. Pedro fala assim, ó. Irmãos, presta atenção. Algumas irmãs próximas a mim, muito próximas, às vezes a gente entrava
conversas sadias e edificantes. E elas tentavam me convencer que o que eu prego é um estilo de pregar. E eu confesso que eu ficava tentando descobrir se é um estilo ou não é estilo. E eu cheguei à conclusão que não é estilo, irmãos. Amém? Eu falei, Senhor, me dá aí uma palavra assim que eu vou dizer, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai isso, sabe aquela palavra? Ou eu sou cego ou não tenho, não achei. Sabe aquela palavra de bênção do começo ao fim? Sabe, de promessa? Eu não consigo achar. Aquela palavra motivacional que a gente pula, que a gente chora. Eu creio que essa daria para fazer isso, irmão. Se eu tivesse aí ouvindo, eu estaria. Sem querer manipular alguém, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? É que, claro, a gente teve toda uma informação, todo um desejo. A gente muitas vezes é inconstante, né? Muitas vezes a gente não tem o conhecimento de Deus. Procurei e falei, Senhor, vai ser hoje, eu vou dar aquilo que muitos desejam. Aquilo que eu desejava. Não estou abusando de ninguém, pelo amor de Deus. Como eu queria poder pregar assim uns 3 domingos aquelas palavras que eu ouvia no meio evangélico. Aí Pedro diz assim, olha, capítulo 2. Aí alguém vai dizer, pastor, mas o senhor fica procurando. Vamos sentar um dia junto, vamos ler o Novo Testamento junto. Aí tu vai ver se eu que procuro. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmuração. Pergunta para mim se isso existe no meio da igreja. Pergunta. Se existe no meio da igreja? Se não existisse, não estaria escrito na palavra. Se não existisse nessa congregação, não teria existido na congregação a qual Pedro escreveu essa carta. E por que existe? Ou porque não conheceu, ou se conheceu, não prosseguiu em conhecer. Deixando, pois, toda malícia. Sabe o que é malícia? Né? Sabe o que é malícia, né? Não sabe? Maldade. Às vezes o irmão tinha uma intenção, mas a tua malícia já achou que era outra intenção. A tua malícia faz tu julgar o que o outro está pensando, qual é a intenção, a motivação. Malícia. Às vezes o irmão fez algo na simplicidade, humildade, mas na tua malícia, na tua malícia ele quis, não, ele queria mesmo era isso. Não, irmão, não, eu sei, pastor, não. Deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração. Irmãos, murmuração não é apenas falar mal. Murmuração é ficar questionando, duvidando, argumentando. Às vezes que o povo murmurou no deserto. O povo falou, não é assim. Por que tem que ser Moisés? Lembram da revolta de Corá? Datã? E como era o nome do outro? Abirão. Glória a Deus. Obrigado pela ajuda. Mas se eu não lembrar, você não ia mudar em nada. Brincadeira. Eles começaram, mas por que tem que ser Moisés? Por que não podia ser nós? E se revoltaram. Fizeram lá uma revolução. Conseguiram maioria. E acharam que iam tirar Moisés e iam se levantar no lugar dele. Não se levantaram. A vez que a terra se abriu e engoliu todos eles. Porque eles se levantaram contra Deus.
Murmuração. Irmão, pare de murmurar. Pare de ver coisa onde tem coisa. Amém? Amém. Existe a diferença entre murmuração e tu constatar algo e tu se esconder. Amém? Existe a diferença entre tu não concordar comigo e tu provar que eu estou errado. Tem prova? Prove. Não tem prova? Se cale para o teu bem. Porque senão se torna murmuração. Começa a duvidar. Eu acho que o pastor não está certo. Mas por que não está certo? Não, porque eu acho. Não é bem assim. Onde é que tu leu? Não li em lugar nenhum, mas eu acho, não concordo. Eu acho que ele é machista. O pastor fala ali, mas eu não sei não. Ele é machista. Eu não troco meu casamento por quem proferiu essa frase. Amém, irmãos? Consegue entender a diferença? Isso é murmuração. Tu não concordar por não concordar é murmuração. Agora se tu me vê praticando algo errado, aí se chama exortação. Aí tu me chama na frente da igreja e diz: igreja, o pastor tem nos oprimido. O pastor tem cobrado demais, tem exigido. Irmão, tu leu aonde? Eu li no primeiro tal, capítulo tal, versículo tal, está aqui, irmãos, está vendo? Está aqui a prova. Aí não é murmuração, aí é exortação. Daí o pastor tem que se converter, rever os seus conceitos e prosseguir também. Demonstrar arrependimento. Amém, irmãos? Ainda há. E Pedro nos dá um conselho: deixando, pois. E aquele que para de conhecer o Senhor, ele comete um erro crucial. Ele só ouve o que ele quer. Meu Deus. Quantas vezes eu estou num assunto, murmuração. Aí aquele que não é murmurador fica: meu Deus do céu, não acredito que eles falam do pastor. Só que ele é invejoso. Só que quando eu falei da inveja, ele não ouviu. A mente dele estava em outro lugar, não sei onde é que ele estava. Ele não ouviu essa parte. Ele não quer ouvir essa parte. Amém, irmãos? Cresçamos na graça e no conhecimento, irmãos. Onde é que eu parei? Pedro fala: deixai e desejai afetuosamente, e desejai de uma forma espontânea. Amem isso. Amém, irmãos? Tenha como prioridade desejai afetuosamente, como meninos. Quem aqui já foi mãe? Quem aqui amamentou seus filhos? O que é quando ele era recém-nascido? O que ele não podia ver? A tua? Fala! Eu falo o teu para tu ficar melhor, né? Se falar a tua, tu vai começar com o teu. Se ele não podia ver o que? O teu? Teu peito, teu seio. Ele desejava afetuosamente, era o que ele mais desejava. Ele era um recém-nascido. Ele não pedia bala, chocolate, nada. Ele via teu peito, ele chorava. Tu tirava do peito, ele chorava. Ele estava longe do peito, ele chorava. Tu acordava de noite, tu não ia abrir a geladeira e procurar uma coisa para ele comer. Ele estava chorando, tu já liberava o peito e botava na boca dele. Ele desejava mais que tudo. Pedro diz: olha, desejem afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, para que através dele vades o quê? Crescendo. Mas crescendo em quê? Irmãos, mas crescendo em quê? Se não em conhecer o Senhor.
Crescendo em quê? Se não iam ter uma antiga vida, antigas atitudes, antigo modo de ver as coisas, de corresponder com as coisas, de me relacionar com as pessoas. Aí de repente eu morri, abri os olhos, fui formado novamente do barro. Não há o que saiu de mim mesmo. Abri e vi que foi criado da cruz. E daí eu desejo esse leite. E eu vá o quê? Crescendo, progredindo em conhecer o Senhor. Olha o versículo 3. Se é que já provasse que o Senhor é o quê? Benigno. Já provou, irmãos? Já experimentou a graça? Tu já chegou à conclusão do que o que Deus fez por ti? Tu consegue compreender a importância, o privilégio, o presente de tu estar sentado nessa cadeira nesse momento? Conseguimos compreender? Tu consegue compreender o privilégio de Deus ter trocado, substituído o teu círculo de intimidade? O privilégio do Senhor ter trocado os lugares que tu frequentava? Amém? Então Pedro diz, olha, se tu já experimentou a graça, se tu já provou que o Senhor é bom, se tu entende que Ele te elegeu, te amou e te chamou, tu entende isso? Aí Ele volta. Então deixe. Então deseje o leite. Então deseje ser alimentado por essa graça, por essa palavra, por essa verdade, o leite genuíno. E por Ele, através dele, vai crescendo. Vai evoluindo. Amém, irmãos? O Senhor não te chamou, irmãos, para viver a tua vida inteira chorando, fazendo cocô na calça, fazendo birra, manha, não sabendo se defender sozinho, não sabendo caminhar, falar. Mas foi assim que Ele te chamou. Não é esse o comparativo que a Bíblia usa? Não somos novamente gerados, não somos crianças. E às vezes passamos uma vida inteira cristã, chorando, não sabendo pedir, precisando de alguém para nos trocar toda a vida, porque não sabemos nos portar como alguém que foi crescendo em conhecer o Senhor, alguém que foi adquirindo maturidade. Amém? Amém. Alguém que quando foi gerado, de hora em hora tinha sua fralda trocada, porque fazia na calça. Mas quando ele é alimentado, ele vai ficando fortinho, daqui a pouco ele já começa a caminhar, daqui a pouco ele já começa a falar, daqui a pouco ele já pede para ir no banheiro, daqui a pouco ele já aprende a ir ao banheiro. E a sua conduta vai mudando, ele vai crescendo. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 3. Quase acabando. E tu, ó homem, irmãos, quando a Bíblia fala homem, significa tu, ser humano, criatura, homem e mulher. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas tu, achas tu, que fazendo-as também, tu vai escapar ao juízo de Deus? Ou desprezas tu, ou não queres compreender, não queres aceitar, não queres adquirir esse conhecimento? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Tu crê que Deus é bondoso? Sim ou não?
Crê? Deus é bom? Amém. Deus é paciente? Amém. Deus é longânimo? Sim? Olha para mim, não leia. Para quê? Para te abençoar? Para que Deus é tudo isso? Alguém arrisca? Tira os olhos aí, Dudu. Dudu está colando, irmão, isso é pecado. Já se arrependeu? Não. Depois nós vamos orar por ti. Por que o Senhor é bondoso, longânimo, paciente? Para quê? O que está escrito aqui? Para levar o rei do guarda. Ele colou e foi de novo. Não ganhou o crédito, nem o mérito. Não vai ter galardão para essa resposta. Nada. Para nos levar ao arrependimento. Amém. Glória a Deus. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Tu ignora isso? É uma pergunta, ela termina com um ponto de interrogação. A gente vê ou não vê isso, irmãos? Crente falando, meu Deus, eu falo para aquela pessoa lá, eu falo para ela de Deus. Ela não quer vir no culto, pastor. Ela não quer mudança, pastor. Ela não quer ser ajudada. Irmão, se tu acha que julgar ele e fazer o que ele faz vai te salvar, não vai. Se tu continuar desprezando que Deus foi bom contigo, que Deus está sendo paciente contigo, que Deus está sendo longânimo contigo, para que tu pares de fazer o que tu fazia e o que o outro faz. Amém, irmãos? Adquire esse conhecimento, irmãos. Beba desse leite. Se alimente desse leite. Amém, irmãos? Não basta dizer que não somos mais. Não basta dizer que agora somos filhos. Nós temos que ser. Temos que nos arrepender. O que é arrependimento mesmo? Mudança de atitude. Eu vou citar só alguns exemplos que eu anotei aqui. Dessa diferença entre esse primeiro conhecimento, essa graça, e depois prosseguirmos pela nossa vontade. Nós tivemos o direito de por nós mesmos conhecer o Senhor. Tivemos essa oportunidade? Sim ou não? Não. Deus não nos deu esse direito. Para que nenhuma boca se gloriasse. Deus não deu essa opção. Deus veio e se apresentou. Pá, do nada. Aí depois Ele quer que a gente entenda isso. E que a gente corresponda com isso. Lucas capítulo 7 fala sobre a viúva de Naim, lembra? Já ouviu falar da viúva de Naim? Viúva, tinha acabado de perder seu filho, perdeu o primeiro sustento que era o marido, perdeu o segundo que era o filho. Boa vida dela? Miserável, né? E às vezes nós nunca perdemos filho nem marido. Mas elementos diferentes, mas vida miserável igual. A minha era miserável, não sei a tua. A minha vida era miserável, como é que era a tua? A Bíblia diz que Jesus estava passando. E não era coincidência. Jesus passou, contemplou, e a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. Só que a Bíblia diz que ele se compadece de quem? De todos? Não. De quem? De quem ele quer se compadecer. E ele endurece quem ele quer. Irmãos, ele quis se compadecer de ti e de mim. A Bíblia diz que ele se compadeceu da viúva e falou: stop. Para o cortejo. A Bíblia diz que ele tocou no esquife, onde carregava. E ele falou: eu estava lendo e eu não tinha talvez percebido esse detalhe. Jesus diz assim, ó: eu te mando, levanta-te. Espero que tenha se arrepiado como eu. Meu Deus.
Ele falou, para. Mas antes de falar para, ele se compadeceu dela. O que ela fez? Não fez nada. Ela estava chorando e ia continuar. Ela não tinha visto Jesus, ela não tinha percebido. Ela não falou, Jesus, me ajuda. Jesus viu a miséria. Falou, para. E falou para o defunto, eu te digo, levanta. Irmãos, ele levantou. Aquela mulher veio ou não veio conhecer a Deus? Através da graça. A Bíblia diz que eles glorificaram o Senhor, a sua fama correu. A Bíblia não relata se ela continuou a conhecer. Se ela continuou a conhecer, ela se salvou. Se ela não continuou a conhecer, ela não se salvou. Amém? Fala dos 10 leprosos, Lucas 17. 10 leprosos, dizendo, nos cura, eles queriam ser curados. Eles tinham visto Jesus, sim ou não? Eles não pediram para ser salvos, pediram ser curados. Eles tinham visto o Cristo. Tinham visto o Cristo? Não, eles tinham visto o curandeiro. Aquele que curava, que era bom. O Cristo eles não tinham visto. Aí eles experimentaram a misericórdia. Jesus se revelou. 9 foram embora com a graça. Aí um voltou e adorou o Senhor e falou, quero te conhecer mais. Tu és Deus. Os judeus só adoravam. O judeu adorava homem, irmãos? O judeu se prostrava diante de homem? Não. Aquele leproso samaritano se prostrou e adorou ao Senhor. E eu creio que ele saiu dali e continuou a conhecer o Senhor. Atos 9 fala de um homem chamado Saulo de Tarso. Atos 9. Estava indo para Damasco prender cristão. A Bíblia diz que apareceu, houve uma luz e o derrubou no chão. Irmãos, não fala que foi do cavalo. Amém? Derrubou. Talvez fosse, era longe, mas não fala. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele falou: quem és tu? Ele fala: tu não mereces. Tu não mereces. Mas eu vou me revelar para ti. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Amém, irmão? Graça. Paulo parou com essa informação. Ficou ali. Aí diz que ele foi restaurado, ficou cego, foi restaurado. Ananias prega para ele e fala: olha, Paulo, tua missão não vai ser fácil. O Senhor me revelou que tu és um vaso escolhido para levar a palavra dele aos gentios, e tu vai compreender o quão necessário será para ti sofrer pelo amor dele. E a Bíblia diz, irmãos, que logo que ele ouviu isso, que ele comeu, que ele se confortou, ele foi batizado. Aí ele foi se despedir da sua família, ele foi vender os seus negócios. É? Não. Ele falou: ah, é? Ele recebeu aquele conhecimento. Ele falou: eu sou, disse que eu vou ser. Logo que ele saiu daquela casa, irmãos, a Bíblia diz que ele saiu pregando. E ele discutia com os judeus. E os judeus falaram: que loucura é essa? O perseguidor agora quer que a gente se converta? A Bíblia diz que ele se esforçava ainda mais. Ele se esforçava ainda mais para corresponder com aquilo que ele tinha conhecido. Amém, irmãos? Amém.